Olá para você que está aqui me acompanhando, eu sou a Ana Rodrigues, seja muito bem-vindo. Nós vamos fazer a nossa reflexão astrológica para esta semana que vai ter lua nova, o início de uma alunação. É a primeira alunação do ano, mas quando a gente trabalha com a visão do ano, na técnica do ingresso do Sol em Áries, é a alunação anterior que tem bastante importância, porque é ela quem vem trazendo, né, a influência para o momento exato aí do ingresso do Sol em Áries. Então a gente teve na semana passada o início do ciclo solar e agora nessa semana nós vamos ter o início do ciclo lunar. Então um ciclo que dura ali aproximadamente 28 dias, né? Bom, pessoal, nós já vamos passar aqui para as informações da semana. Vocês vão perceber que é uma semana que não tem dias agitados, com muitos movimentos no céu. Alguns dias tem um único movimento no céu, mas traz esse evento aí importante, então, para a compreensão do ritmo, né? Continuo com os recadinhos. Se você quiser aprender astrologia, vai lá na minha plataforma aprenderastrologia.com.br e lá você vai ter alguns cursos de formação em astrologia tradicional, clássica, como também já algumas questões ali, alguns cursos já para especificar, né, em algum tema. A ideia é continuar, então nesse ano ainda vou lançar mais alguns cursos, né? O próximo vai ser de astrologia mundial, tá bom? Então se inscreva aqui no canal e me acompanhe nas redes sociais, né, também nas outras redes, no Instagram principalmente, porque é lá que eu vou, né, nessas redes que eu vou comunicando a vocês aí dos lançamentos dos cursos e de outros materiais aí que eu estou montando, que são os materiais impressos. Vamos ao que interessa, pessoal. Então, nós vamos falar sobre a semana que vai iniciar no dia 27 de março e vai terminar no dia 2 de abril. Nós vamos falar sobre essa última semana aqui. Começa no dia 27 de março, ela vai até o dia 2 de abril. E é no dia 1 de abril que nós vamos ter aqui na sexta-feira a formação da fase nova. Vamos aqui ao que interessa. Gente, o dia 27 ele já vem com um movimento importante, interessante, porque é o ingresso do Mercúrio no signo de Áries, né? Bom, então o Mercúrio por natureza ele não tem calor, né? Ele é considerado pelos clássicos como um planeta de natureza melancólica, né? De temperamento melancólico, que é frio e seco. Mas quando ele entrar aqui no signo de Áries, ele entra num território quente. Então todos os temas de Mercúrio acabam ganhando um pouco de aceleração. Por isso eu já até coloquei aqui no tema que o dia tem uma tendência ativa de prontidão para o movimento, para a comunicação e trânsito geral, mas prejudica a concentração. Então, se a gente pensar no sentido eletivo, o que nós podemos ter de clima, né? E que a gente pode utilizar como favorável para as atividades que a gente tem em mente. Primeiro, é lidar com os assuntos que não necessitam de muito aprofundamento, né? A natureza quente do signo de Áries, ela não cria um campo muito profundo. Então é mais fácil para lidar com os assuntos práticos, assuntos lógicos, os que exijam mais da nossa mente racional e de prontidão. O pensamento fica mais rápido e o trâmite dos assuntos também, né, gente? Então agora que o Mercúrio está ingressando em Áries, então ele está disposto por um Marte no signo de Aquário, mantenham a atenção com a urgência nos assuntos, com o trânsito também, né? Atenção aí nas estradas, nas ruas para quem dirige e tal, porque tudo vai pipocar mais, inclusive no sentido previsional, se a gente pensar nos assuntos como comunicação geral, né? As notícias e tal, isso também corre num sentido de um pouco argumentativo, né? Assim, ele corre num sentido agudo da comunicação, mas é rápido, né? Parece que é tudo muito efervescente, né? Marte ainda está aqui no signo de triplicidade do ar, então parece que é tudo meio efervescente. As coisas surgem rápido, mas apagam rápido, surgem de novo rápido. Então, essa agitação, ela é bastante comum durante aqui o período em que Mercúrio estiver no signo de Áries. E aí vocês vão perceber que ele é apressado para fala também, né? Então, pessoal, se vocês precisarem manter conversas importantes, reuniões para fechamento de negócios, por exemplo, mantenham atenção a esse ponto, porque muitas vezes, como a gente fica, como o Mercúrio, que é o planeta representativo da mente racional, em Áries ele fica bem agitadinho. Às vezes a primeira impressão é que é levada no sentido de fechar, né, de falar, por exemplo. Se, por exemplo, o que você estiver lidando for mais complexo, vai exigir mais de um processo analítico, ok? Aqui não temos um campo analítico, então ele é muito de prontidão, efervescente, né, é bem rápido, né, como eu falei.
Pessoal, depois o próximo movimento é às 9 horas e 34 minutos da manhã, é um aspecto de 60 graus entre a Lua e o Sol. E aí a gente tem então a Lua em Aquário e o Sol em Áries. Continuamos com esse calor evidente nos signos, né? A Lua está no signo quente, o Sol também, Sol exaltado. E isso continua mantendo o ritmo do domingo bem acentuado, né? Ritmo, velocidade, prontidão, energia, ele é bem vivo, tem uma tendência bastante viva, tá? E vai favorecer então as atividades que vocês estiverem fazendo que tem essa característica mais veloz, mais prática mesmo. Ele não tem uma tendência muito subjetiva, muito criativa, é mais indicado mesmo para o que necessita de energia, né? E aí só isso no dia 27. Aí o dia 28, gente, ele muda um pouquinho o quadro. O primeiro movimento é durante a madrugada, 2h08, é quando a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está o planeta Marte. Bom, e nós temos aqui Lua e Marte peregrinos, ninguém tem poder aqui nesse ponto de Aquário. E isso merece uma atenção porque o clima ele vai cair num campo de tensão. Marte é o pequeno maléfico e vocês vão perceber que ao longo do dia a Lua vai passar por Vênus e depois por Saturno. Então isso vai acabar deixando o clima durante todo o dia 28, segunda-feira, com uma característica um pouco pesada, um pouco mais tensa mesmo, né? Num sentido competitivo, num sentido de se colocar mesmo. O que pode ser interessante se você precisar tomar alguma iniciativa mais dura, né? Mais assertiva, por exemplo. Se você precisar definir algum tema em que você tem que se colocar de uma maneira firme, pode até te ajudar de alguma forma. Nós estamos falando de Aquário, que é um signo fixo. Mas se a ideia for, eu quero negociar com alguém, quero encontrar melhor saída, quero uma característica mais pacificadora, então o dia 28 ele não cai muito nesse sentido, até porque logo depois, que é quando a Lua vai encontrar com Vênus aqui no mesmo grau, nós vamos ter tanto a Lua como Vênus sitiadas, né? Elas estão entre os dois maléficos. E essa característica não é adequada, especialmente para o mundo feminino. A gente tem os dois astros femininos aqui. Nós estamos com um quadro representativo dos assuntos adversos mesmo para o campo da criatividade, para o campo das artes. Não é muito saudável. E aí entra também aqui, esse momento vai acontecer exatamente na 9ª casa, para o horário de Brasília, que é uma casa que envolve os temas como os tribunais, como a justiça e tal, né? Ela não é muito indicativa dos outros temas da 9, como religião e espiritualidade, porque a característica aquariana ela não vai muito nesse sentido mais místico, ela tem uma tendência mais mental, tá? E tudo que está longe, distante mesmo, né? Então, os eventos que estão acontecendo lá na Europa, na Ásia, enfim, no outro lado do mundo, também vão ter essa dinâmica forte durante o dia 28 aqui, tá? Principalmente nesse momento aqui no meio da manhã. O próximo movimento é 11h11, é o encontro da Lua com Saturno. Então, quem já segue essa linha do 11h11 como portal vai ter esse momento do encontro de Lua com Saturno. Esse é o momento mais duro do dia 28, mais sério mesmo, né? Ele tem uma tendência mais pesada. Não flui muito fácil em sentido de ritmo, então tudo que inicia aqui acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade para fluir de uma maneira urgente, né? E cai nesse campo que não é muito produtivo num sentido prático. Falta secura, que a gente tem um excesso de umidade. A umidade ela é mais tendência para permeabilidade do que tendência para realização prática. Por isso, gente, o dia 28 ele não é recomendado para nenhum tipo de atividade importante, inícios importantes, coisas que vocês precisem definir. Merece uma super atenção, porque a gente tem essas duas características do encontro da Lua com os dois maléficos, né? E mesmo que Vênus seja benéfica, ela está sitiada, né, entre os maléficos, isso acaba prejudicando bem o sentido de benefício e de acordo. O próximo movimento do dia 28 é o encontro de Vênus com Saturno, gente. Então, aqui é o ponto máximo desse aprisionamento de Vênus aqui, né? Dessa condição bastante desafiadora. E como Vênus é o astro relacionado às questões criativas, né? Pensando nas artes, em todo o processo criativo, do mundo da estética, da beleza, das mulheres, da sexualidade, dos temas românticos, por exemplo,
o encontro de Vênus com Saturno acaba prejudicando bem todo esse tipo de assunto, né? Nós temos Vênus aqui peregrina e Saturno está muito forte. A própria natureza do encontro de Vênus, que é mais rápida com Saturno, acaba deixando Vênus com uma cara de Saturno. E ainda ele está muito mais forte do que Vênus, isso vai trazendo um clima pesado, né? No sentido de ritmo, continua, né? Com um pouco de dificuldade, como prejudica bastante todo nível benéfico, vamos dizer, no sentido das coisas boas da vida. Então mantenha atenção, não é um dia adequado para os inícios e especialmente para os assuntos que envolvam moeda, né, investimentos, coisas, financiamentos também, né? Bom, esse é o dia que tem mais movimento. Aí o dia 29, pessoal, ele vai ter o ingresso da Lua no signo de Peixes a 1h31 da madrugada. Bom, então quando a Lua ingressar em Peixes, ela gera um pouco mais de mobilidade no sentido de ritmo, porque o signo de Peixes é mutável. Ele cria um campo de um movimento. Se você estiver precisando aplicar mudanças, alterações nos quadros, aí no que quer que você esteja fazendo, pode ser um pouco mais facilitador, tá? No sentido de imprimir uma mudança, adequar, corrigir as coisas, pode até ser interessante. E esse vai ser o único movimento do dia 29, né? Então, depois desse movimento aqui a 1h31, a Lua vai ficar sem aspecto uma boa parte do dia, praticamente o dia útil inteirinho. Então, também não é um dia muito adequado para os inícios ou escolhas mesmo, né? Coisas que vocês precisem dar continuidade, que sejam realmente muito importantes, tá bom? Bom, e aí o dia 30 tem o primeiro movimento à tarde, né? Manhã inteirinha sem aspectos. É quando a Lua vai começando a se aproximar de Júpiter, ela vai chegar no mesmo grau em que está Júpiter, às 14h24. Esse momento vai acontecer na 8ª casa para o horário de Brasília. A 8ª casa é uma casa de problemas, de crises, né? Dos assuntos que envolvem a dinâmica um pouco mais difícil. Bom, nós estamos falando de Júpiter forte também. O encontro de Lua com Júpiter em signo mutável significa movimento, né? Então, assim, é uma característica de mudança e de alteração de quadro, tá? Então, pode ser um período em que, em termos de notícia, a gente tem alguma alteração de quadro. Júpiter é um planeta que em Peixes tem uma representação bastante pacífica, generosa, acolhedora e das características humanitárias ali de socorro muito fortes, né? Então a gente tem esse momento de encontro de Lua com Júpiter também acentuando isso. Agora, não é uma característica que favorece muito os assuntos que têm uma necessidade linear, né? Por exemplo, cumprimento de rotinas e tal. A gente está falando de um signo mutável e manter um passo firme é um pouco mais difícil com essa característica. Então, mesmo dentro das atividades em que você já tenha processos para realizar, se você estiver tentando alterar algum tipo de processo, aplicar alguma coisinha diferente, esse momento pode ser interessante, tá? Bom, tem uma tendência esperançosa e tal, e alguns movimentos aí que circulam no dia de uma forma geral, né? Ele é bem impressionável, bastante envolvente também, né? Pode até cair no campo mais místico. O dia 31, gente, vem com a Lua ingressando no signo de Áries às 6h30 da manhã. Então, nós tivemos o Mercúrio ingressando em Áries no início da semana. E esse período, então, esses dias em que a Lua chegar em Áries, nós vamos ter bastante agitação no ar, né? Como nós estamos falando de um signo colérico, que cria agitação, movimento, o ritmo se acentua, né? Até coloquei aqui, agitação no ar, impaciência e prontidão. Trâmite descomplicado e assertivo. Descomplicado por quê, gente? O signo de Áries, ele é um signo de natureza seca, né? Ele é colérico. E a secura, ela é bem linear, ela representa o cumprimento dos objetivos de forma descomplicada, simples, né? Enquanto a umidade significa complexidade, entrosamento, permeabilidade, a secura representa a linearidade e a simplicidade. Então, esse momento de Lua em Áries, ele dá um volume de energia significativa, até porque a gente tem também o Sol em Áries, então vocês vão sentir aí um pique de energia nesse dia 31, que acaba facilitando os assuntos práticos, né? Realização das atividades diárias, dos objetivos de uma maneira geral. Depois desse momento é exatamente quando a Lua vai chegar ao mesmo grau que está Mercúrio. Só que vai acontecer só lá no final do dia, né? 23h34. Mas, gente, esse ritmo acelerado, ele continua. Uma das coisas que vocês vão precisar manter atenção é com a impaciência mesmo, né? Um pouco de ansiedade no ar, né? Então, mantenha atenção, especialmente quem já tem uma natureza um pouquinho mais ansiosa, né? Se você já tem uma tendência mais ansiosa, um pouco mais impaciente,
esse ritmo aqui, ele te pega pronto, né? Então você vai ficar mais acentuado, mais acelerado. Para quem não é tão ágil, né, vai ganhar um pouco mais de velocidade, de prontidão. O ritmo ele favorece as coisas mais simples e descomplicadas, aqueles objetivos que são mais claros, né? E isso vai também circular no sentido de comunicação, dos assuntos que envolvam ao trâmite diário das notícias, redes sociais. Isso pipoca bem, bem provável que surja aí alguma notícia, algum assunto novo aí que acabe deixando o clima um pouquinho agitado, né? E é no dia 1º, na sexta-feira, que a gente vai ter a lua nova. Então é às 3h24 na madrugada, ao momento em que a lua vai chegar ao mesmo grau que o Sol, para o horário de Brasília, certo, pessoal? Então aqui na divisão por signos inteiros, nós temos esta lunação acontecendo na terceira casa. Então a Lua veio de uma conjunção com Mercúrio e chegou aqui a conjunção com o Sol. Então aquele tema que eu falei para vocês aí do dia anterior, que agita a comunicação, que é bem provável que surja um tema novo pipocando ali, ele fica bem evidente, especialmente nesses primeiros dias de lua nova. A casa 3 é casa de os assuntos cotidianos, né, das notícias, da comunicação, da internet, das redes sociais, dos países vizinhos aqui, os que fazem fronteira com o Brasil, né, da nossa vizinhança. Isso tudo ganha um pique bem agitadinho, gente. Então, como nós estamos vendo esse desenrolar aí com redes sociais, e na semana anterior nós tivemos não só essa condição de Telegram aí na pauta aí dos temas, né? Mas aqui o YouTube também parece que retirou algumas postagens aí sobre temas específicos do ar. E pode continuar. Aqui tem algumas novidades aí que vão surgindo. Tem um clima corrosivo do fogo, né? Aqui estamos com todos esses aqui em Áries dispostos por Marte aqui no signo de Aquário, que é elemento ar. Então isso tem a ver com ideia, com comunicação mesmo, né? É o trâmite e o fluxo das coisas como vêm e vão, né? Bom, comunicação geral envolve os meios de comunicação também. Então mensagens, vazamentos de notícias, áudios, conversas, mensagens, coisas do tipo também ficam aí no ar, né? Como a gente já viu também na semana anterior. Vem forte esse tema aqui de casa 3, né? O próximo movimento do dia 1º, exatamente o aspecto de 60 graus entre a Lua e Marte, né? Ele continua com esse clima corrosivo e aqui um pouco mais ardente, podemos dizer, né? Um pouco mais competitivo, um pouco mais acirrado. Então, se você estiver pensando em iniciar alguma atividade que tenha como objetivo algo difícil, algo definido, esse momento ele te dá um gás, um ar total aqui, né? Pensando que exatamente a Lua está no signo que é regido por Marte, né? Que é o domicílio diurno de Marte. Então, isso acaba criando um campo facilitador para o cumprimento das iniciativas, até para ganhar um pouco mais de coragem, né? Mas leve em consideração que o aspecto de 60 graus ele não é muito forte, mas vai criar sim um clima que facilita tudo que é assertivo, né, de uma maneira geral. E aí, pessoal, às 23h04, a Lua vai chegar a um aspecto de 60 graus com Saturno, né? Esse já tem um tom mais sério, ele não é indicado mais para uns inícios, né? No ponto onde a Lua está, Saturno tem queda, é uma das condições muito difíceis, ela tem a ver bastante com a imposição, com a dureza, alguma coisa meio tirana, assim, né? Então não é muito indicativo para os inícios, mesmo que a natureza do aspecto seja de 60 graus, que é harmoniosa, a recepção por debilidade aqui para Saturno não está muito favorável, né? Então evitem esse momento aqui para as iniciativas, tá? E o dia 2, pessoal, ele vem com a Lua aplicando esse aspecto de 60 graus a Vênus no início da manhã, 7h24, né? Bom, nós não temos Vênus aqui muito forte, né? Ela já está se encaminhando para os graus finais do signo de Aquário. Esse aspecto entre Lua e Vênus acaba expondo Vênus, né? Criando uma recepção para Vênus no ponto de debilidade, é outra recepção por debilidade. Então, não é adequado também para investimentos, compras, assuntos que envolvem estética, beleza, mudanças radicais de visual, por exemplo, pessoal. E mantenho atenção em relação a isso, tá? Não é muito fácil aqui, eu não recomendo para os inícios, tá? Apesar do clima não ficar exatamente tenso, nervoso, não cria um campo muito
adequado para os assuntos artísticos, por exemplo, de uma forma muito leve, para os temas da beleza, da estética, da moeda, né, dos desejos, né, de uma maneira geral, tá bom? O próximo movimento no dia 2, que é sábado, é às 13 horas e 50 minutos, é o ingresso da Lua no signo de Touro. Vai diminuir um pouco o ritmo, né, do dia. O Touro é um signo agora de natureza fria e seca, então diminui bem a velocidade. Mas nós já estamos com Mercúrio ali se juntando ao Sol, já vão perceber aqui. E assim, em temas que não dizem respeito só ao ritmo cotidiano, continua uma agitação. Notícias, coisas nesse sentido continuam agitadas, mas fluxo para a realização cotidiana já cai bem, né? Vocês podem sentir até um pouco menos de disposição no ar, né? E às 8h11 da noite, o momento em que Mercúrio chega exatamente ao mesmo grau em que está o Sol, né? Aquela condição que nós chamamos de casime, né? Bom, aqui a gente tem uma língua afiada do Mercúrio aqui no signo de Áries, e esse momento evidencia bem o que pede atenção aí nas conversas, trocas de mensagens e tudo mais, né? Então, se você estiver definindo algum tema importante, tiver uma conversa com alguém, seja em qual tema for, negócios, amor, o que for, né, gente? Mantenha atenção, porque tudo fica muito rápido, a mente, pensamento rápido, às vezes vai para um campo do julgamento precipitado, né, das coisas e tal. E, enfim, tem que manter uma atenção. Aqui a rapidez às vezes está excessiva, né? Não é uma das características muito fáceis para conciliação. Mas assim, se você estiver buscando um momento para tomar uma coragem, para falar alguma coisa para alguém e tal, né? Para mandar uma mensagem, para fechar alguma coisa, principalmente envolvendo redes sociais, pode até ser interessante. Mantenha atenção que essa conjunção ela vai acontecer na casa 6, que não é uma casa especialmente produtiva, né? É uma casa que envolve os temas como saúde, né? Da saúde coletiva, por exemplo, e pode também pipocar assuntos, notícias, coisas nesse sentido, envolvendo toda essa tendência aqui que a gente ainda está vivendo, né? O que envolve, então, toda a situação da pandemia ou outros temas também envolvendo esse circuito aí, esse tema de saúde e tudo mais, tá bom? E é tudo isso, gente, para essa semana. Na verdade, vocês viram que em termos de quantidade não temos muita coisa, mas nós vamos ter o ingresso de Mercúrio em Áries, que vai agitar bem, né, o ritmo, o clima e tal, e a própria lua nova. Então, os dois estão parecidos, né? Porque esta alunação acontece na terceira casa, é uma alunação ariana e é exatamente aquela questão que eu falei para vocês. A lua se afasta da conjunção com Mercúrio e se aplica para a conjunção com o Sol. Então, e na casa 3. Então, esse tema que envolve a internet, as redes, as mensagens, as conversas, os telefones, os celulares, essa troca de mensagem, ela ganha um ritmo competitivo, acirrado, nervoso, tenso, de disputa mesmo, de briga. Então, para os próximos 15 dias, é isso que a gente vai ter no ar. Mantenha atenção para os inícios, então, os que envolvam troca geral e com as outras pessoas, tá bom, pessoal? Deixa um abração para vocês, não esquece aí de me dar um like aí, de curtir aí, compartilhar com seus amigos, tá bom? E até a próxima semana, então, um beijão para todos vocês, uma ótima semana, até mais.